nos abençoar, que possa nos abençoar e possa nos permitir, mais uma vez, nos reunir com essas bênçãos, com esta oração, dentro desta noite tão especial de chegada do inverno, mas que o inverno não seja para nós uma época de escassez, não seja para nós uma época de pobreza, de energias densas, cristalizadas, mas ao contrário, que ele possa propiciar o reencontro com a nossa essência, nos mostrando que mesmo nas noites mais escuras é quando mais brilham as estrelas, é quando o luar se faz mais claro, que dentro do nosso coração sempre brilhe a chama do amor, da esperança, da prosperidade, da saúde, da coragem, da alegria, da compaixão e tudo mais que representa essa criança prometida. Que possamos, com a ajuda de todos esses guias, de toda essa espiritualidade amiga, dentro dessas energias salutares e amorosas, ter mais um encontro de luz, de troca de informações, e que este encontro possa tocar mais fundo a nossa alma, despertando os potenciais latentes, nos fazendo ver e rever as nossas potencialidades, a nossa missão, aquilo que precisamos resgatar, reencontrar dentro de nós, que possamos, antes de intelectualizar aquilo que vier, aquilo que for dito, trazer para o nosso dia a dia, para o nosso exemplo de vida, que isso faça sentido, que isso nos ajude a refletir, que isso, por acréscimo de misericórdia, quem sabe, comece a nos transformar de dentro para fora. Gratidão a todos os seres, encarnados e desencarnados, por mais esta oportunidade de sermos instrumentos da tua voz, da tua vontade, e que possamos ter a permissão para o início deste encontro-reencontro, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá, então, começar, botar nossos slidezinhos. Se conseguir botar um tiquinho maior, porque a pessoa aqui é cega de tudo, viu? Aperta o F5 no arquivo, que já amplia Eu? tudo. Não, a pessoa que está mexendo no Ah. PowerPoint. As perguntas, como sempre, bota no chatzinho, tá, gente? Aí a gente vai respondendo ao longo da aula dentro daquilo que for possível e que tiver a ver com o que a gente está falando. Mas aí a gente já está vendo, essa é a 27, né? Que a gente parou na última aula. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e ações. Tem tudo a ver, gente. Tem tudo a ver. Eu recebo tanta gente para conversar, para atender, seja na apometria, nas giras, no meu consultório terapêutico, no benzimento, o que for, assim. Todo dia eu falo com alguém que chega assim, não, porque não sei o quê, porque está vindo coisas negativas na minha cabeça, porque eu estou sentindo isso, está vindo pensamentos, né? E eu fico muito confuso, é muita coisa, eu fico, né, ouvindo várias coisas, ou fica vindo tendências, influências, uma vontade de chorar, uma tristeza que eu não sei de onde vem, uma raiva, uma vontade, às vezes, de usar o que deve, o que não deve, um ódio de determinada pessoa. O que é isso, gente? Isso aí acontece com todos nós, todos os dias.
né? Não tem uma pessoa que possa dizer, olha, isso nunca aconteceu. Até com o mestre, até o mestre Jesus, ele foi tentado. Até, por exemplo, vocês viram um filme lindo chamado O Pequeno Buda? Já assistiram esse filme? Lá no Pequeno Buda tem uma hora que eles contam a história de Buda, né? Siddhartha Gautama, e ele está debaixo da árvore Bodhi, que é a árvore ali do conhecimento, e ali ele está sendo tentado, vem de tudo, vem mulheres lá passando na frente dele, vem exércitos para tentar assustá-lo, vem riquezas, comida, porque ele está em jejum, vem de tudo para tentar, né, tirá-lo daquele estado de contemplação e equilíbrio. Isso falando só da tentação de Buda. Agora pensemos lá na Bíblia, os 40 dias que Jesus ficou também no deserto sendo tentado, né? Em mais outros momentos, é claro, não foi só aqueles 40 dias. Todos esses grandes seres também passaram por isso. Imagina a gente que está longe de ser grande ser, né? Então, nós somos tentados, nós somos influenciados todo o tempo. Está lá a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, se os espíritos influenciam sobre o nosso pensamento, nossa ação, e aí a resposta é, nesse sentido, é muito maior essa influência do que a gente imagina, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem, ou seja, para o bem ou para o mal, muitas vezes nós estamos sendo influenciados. Muitas vezes a gente está sendo influenciado para coisas boas, para buscar um centro espírita, ler um livro tal, estudar sobre tal assunto. Quantas e quantas vezes nós somos intuídos para ligar para uma pessoa e quando a gente vê essa pessoa está precisando, está nos buscando, a gente ajudar alguém, né, no meio da rua, alguém que um transeunte, olha lá, ajuda lá, vem aqui, faz assim. A gente tem os nossos anjos da guarda, nós temos os nossos guias, né, os espíritos afins que usam a todos nós como instrumentos também para ajudar outros seres. Então, é um ser humano encarnado ajudando outro ser humano encarnado, e aí com todo o amparo e auxílio também dos desencarnados. Esse processo, essa interdependência, esse interrelacionamento acontece todo o tempo, não é? Pode mudar aí, por favor? Pode colocar aí. Isso. Tá vendo aqui, gente? Estão conseguindo ver essa imagenzinha? A mulherzinha, né? Tem aqui, ó. Esse cara parece ser um carinha bom, esse de verde. A pessoa, como eu falei, a pessoa está cega. Então, tem uma mulher, parece estar em meditação, e aí tá um carinha lá falando com ela, alguma coisa que eu não sei, não estou vendo daqui, né? Mas parece alguma coisa boa. De repente, do lado, aqui à direita, vem o espírito pela cara, ele está perturbado. E olha como o semblante dela muda. Ali ela está harmônica, serena. E aqui, quando chega perto o espírito desequilibrado, olha como a cara dela fica, raivosa, contraída. De repente, olha lá, ó, o espírito bom fala para ela: liga para alguém, olha lá. E ela pode ligar para alguém para ouvir uma coisa, para pedir uma ajuda, ficar melhor, não é? Já o espírito ruim pode, de repente, influenciá-la para ela ligar para alguém e perder a estribeira, ou alguém ligar para ela e falar um monte de besteira e ela vai revida com raiva, não é? Está cortada mesmo, mas dá, eu estou tentando mais ou menos interpretar a imagem, certo? Aqui, ó, o espírito bom de verdinho, estão vendo a luz que ele está emanando para ela? Essa luminosidade aqui, harmonizando toda a sua imagem, toda a pessoa, todo o seu ser, e ela novamente serena. Já o espírito malsão, olha lá, negativo, olha as energias densas que ele está emanando para ela. E da mesma forma, isso faz com que mude todo o padrão vibratório também, e ela comece a vibrar na mesma ressonância, no mesmo padrão, na mesma frequência desse espírito que está influenciando. Mas lembrando
que nós temos essas influências sim, tanto para o bem quanto para o mal, mas não necessariamente nós estaremos abertas para uma e para outra. Ela aqui, por exemplo, está recebendo influências positivas. Ela pode receber, se ela estiver aberta, se ela quiser, se ela alimentar, ela vai ficar bem. Mas tem gente que recebe influências positivas e está tão fechada para essa energia de luz, só pensa coisa negativa, só reclama de tudo, só se vitimiza, só maldiz, né? É uma pessoa ingrata, desequilibrada, autoobsessiva, que ela não se permite receber as coisas boas, as energias boas, porque ela está o tempo todo afinizada com o negativo. Isso também existe, viu, gente? Então, existem as pessoas que, pelo seu padrão, pelas suas escolhas, pela sua vibração normal, né? Se afiniza com o negativo, e isso faz com que essas entidades cada vez mais fiquem ali em cima, alimentando essa negatividade, e tem pessoas que têm um padrão melhor, que buscam na sua vida um equilíbrio, uma vida mais altruísta, mais elevada, mais espiritualizada, buscam manter a sua frequência vibratória, tanto de pensamentos, emoções, atitudes, a parte do verbo também, de uma forma assim mais bonita, mais positiva. Então, essas pessoas atraem, abrem a sua frequência para os espíritos melhores, para os espíritos de mais luz. Então, antes da gente falar só da influência positiva ou negativa dessa espiritualidade que nos circunda, temos que falar sobre que tipo de vibração nós exalamos e nós alimentamos no nosso cotidiano, não é? Pode mudar, por favor? Novamente aqui, olha, gente. Olha que imagens interessantíssimas. Eu adoro as imagens porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. Estão vendo essas imagens aqui? Estão conseguindo ver que isso aqui, ó, essa luz, as pernas aqui, parece uma entidade que está, tipo, ajoelhada, não é? Estão vendo aqui? Outra perna, aqui mais uma perna, e aqui tem uma criança encarnada. Aqui, ó, um orbezinho, que geralmente é a presença de entidades perto, de espíritos. Isso aqui seria como se fosse um corpo mental, né? Um espírito, uma consciência que está ali. Aqui a materialização, isso aqui são fotografias de materialização de espíritos. Esse aqui que estão sentados são espíritos, ou são médiuns de cura, né? Médiuns de materialização de efeitos físicos. Eles exalam um ectoplasma muito intensamente, e a partir desse ectoplasma exalado, ó, se materializa espíritos, instrumentos, coisas, não é? A materialização não é só de espíritos, não. Nas sessões antigas de materialização, hoje é muito raro de acontecer, de existir esse tipo de trabalho, mas lá no início do século XX, até meados do século XX, era muito comum. Isso é igual o fenômeno das mesas girantes, mais para chamar a atenção do povo. Então, tinha muitos médiuns que vinham com essa facilidade de exalar o ectoplasma, e isso fazia com que, né, pudesse ser materializado esses espíritos. Então, tanto espíritos sofredores quanto espíritos guias, espíritos de luz. Aqui também, ó, esses dois médiums, aqui é uma médium aqui, outro médium, e aqui um espírito, essa aqui de preto, um espírito entre elas. E aqui também, né, outras imagens. Tem várias fotografias que, dependendo da sensibilidade da câmera fotográfica, às vezes é possível se tirar fotos de espíritos. Tem até filmes falando sobre isso, tem livros falando sobre isso, fotografias de espíritos. Tem pessoas sensitivos, médiums, paranormais, parapsicólogos que estudam esse tipo de fenomenologia. Isso, por que eu estou trazendo isso? Para vocês verificarem que a existência dos espíritos não é algo assim viajante, não é só porque a gente crê, já tem algumas coisas que comprovam a existência
de consciências extrafísicas, como fotos. A gente tem fotos comprovando que existe realmente a continuidade da vida e da consciência após a vida física, certo? Pode mudar, por favor? Aqui, mais algumas fotos, olha só. Isso aqui, gente, são fotos de livros comprovadas, não é fake news, nem existia. Nessa época, quando essas fotos foram retiradas, esse negócio de montagem de foto, algumas fotos aqui foram tiradas em 1940, não existia internet, não existia nada disso. Não existia, sei lá, esses programas de ficar aí montando, botando coisa, não existiam essas coisas. Então, são fotos reais, fotos já comprovadas por estudiosos, especialistas e tudo, né? Olha só essa imagem aqui perto do cara, não é? Aqui também uma imagem de uma mulher descendo uma escadaria, provavelmente nessas tais tão famosas casas mal assombradas, né? Que nada mais são que casas onde ficam ainda residindo muitos espíritos. Tem muitos espíritos que acabam por apego à matéria, porque não têm uma busca espiritual, um conhecimento espiritual muito grande, ainda estão traumatizadas, estão perdidas. Então, essas almas errantes, elas muitas vezes vão se vincular a uma pessoa ou a algum lugar que para elas é familiar, que as deixe mais tranquilas. Então, muitas se vinculam a casas, outras se vinculam a pessoas. Então, são essas almas assombradas, né? Assombrações, fantasmas, é isso que a gente chama tanto aí. Mas são espíritos perdidos. Aqui, olha só, duas mulherzinhas, duas meninas, e olha só que imagem aqui atrás. Essa aqui é um pouquinho assustadora. Essa imagem aqui, olha só, quem é essa? Pode mudar, por favor? Então, aqui, os bons espíritos nos convidam ao bem, nos sustentam nas provas da vida, nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus espíritos nos convidam ao mal. É para eles um prazer nos ver sucumbir e cair, no mesmo estado que eles se encontram. Por isso que muitos de nós somos assediados, né? Principalmente, muitas vezes, aqueles que estão buscando crescer, buscando fomentar mais luz, médiums, trabalhadores do bem, pessoas que trabalham, que estão à frente de trabalhos de caridade, que ajudam outras pessoas a despertar na sua consciência. Por que que nós somos perseguidos? É justamente isso, porque tem muitos espíritos que não estão na luz, que não querem ver a luz crescer nas consciências e em toda parte. Então, eles querem podar, eles querem fazer todos aqueles que são instrumentos da luz caírem, se perderem no seu processo, se perderem na sua caminhada, serem desviados daquilo que vieram fazer. Né? E, infelizmente, muitos se desviam mesmo, muitos sucumbem a essas tentações, a esses assédios. Diz André Luiz, né, num dos livros dele, aí, da coleção André Luiz, que é muito boa de vocês lerem, diz André Luiz que nem 10%, bem menos do que isso, nem 10% dos médiums que vêm, que reencarnam na Terra para trabalhar com a mediunidade, caridade, em nome do Cristo, menos de 10% cumpre a sua missão com êxito. A grande maioria falha fragorosamente. Sabe o que é isso, gente? Se 10% acerta, 90% erra. Então, 90% dos médiuns que reencarnam na Terra falham na sua missão. Não é só falhar, não, às vezes falham fragorosamente, ou seja, não só não fazem o bem, quanto às vezes fazem o mal, não é? Então, se envolvem pelo ego, se envolvem na luxúria, se envolvem em um monte de coisa, vaidade, orgulho, né, e outras coisas mais, infelizmente. Então, as comunicações ocultas
verificam-se pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós sem o sabermos, cabendo ao nosso julgamento discernir as boas e más inspirações. Isso também é um trecho da introdução do Livro dos Espíritos. Ou seja, como que a gente vai saber se a influência que a gente está recebendo e que a gente vê que tem toda parte. Não venham para mim dizendo assim, Carla, olha, disseram que tem um espírito na minha casa, que tem alguém, tem um encosto na minha casa. Eu disse, sorte sua, porque na minha deve ter uns 1000, né? Então, eu sempre falo isso, porque não tem uma casa, gente, nenhuma casa que não tenha a presença de espíritos, tanto bons quanto aqueles que não são, não é? Porque os bons estão ali para nos ajudar. Todo mundo tem pelo menos seu anjo da guarda, mesmo aqueles que não são bons têm o seu anjo da guarda, tem seu mentor, tem aqueles espíritos que vêm para auxiliá-lo. E tem outros tantos que, por afinidade, para tentar assediar, porque estão pedindo ajuda, porque tem muitos que vêm atrás de ajuda, de auxílio, e a energia do magnetismo mediúnico é uma energia muito atrativa, que às vezes pode também fazer com que esses espíritos sejam atraídos como forma de ajudá-los, entendeu? É uma forma de ajudá-los, esse magnetismo atrativo do médium. Então, é normal, gente. Não vem com, fica assustado. Eu vi uma alma penar na minha casa. Beleza, leva para a luz, diz assim, galera, olha, tem um portal lindo, maravilhoso. Vamos pensar em Jesus, faz uma Ave Maria, faz um Pai Nosso e encaminha essa entidade, encaminha esse espírito para a luz. Não fica chateado, não, irmãozinho, eu vou te ajudar. Se você não souber fazer, tiver com medo, chama os teus guardiões, chama o teu preto velho, chama quem você quiser, Arcanjo Miguel, o que você acha que vai te ajudar. Peça lá, Arcanjo Miguel, meu Exu, Senhor Tranca-Rua, Senhor Giramundo, que seja, ajuda a encaminhar esses irmãozinhos para um lugar melhor. Assustar não adianta nada, gente. É a primeira coisa que eles querem, pelo menos os mais empedernidos, eles querem muitas vezes assustar-nos. Porque se a gente tem medo, a energia do medo é muito baixa. É uma das energias, das emoções mais baixas que tem. Então, a gente acaba abrindo campo maior ainda para qualquer influência perniciosa. Tá bom? Não, eu não sou humilde, não, mas é aquela coisa da gente estar aqui, né? Eu estou passando as nossas experiências. Então, esse negócio da gente ficar com medo, eu já levei tanto na cabeça, gente, tanto na cabeça, já senti tanta coisa. E aí é muito mais fácil a gente aprender com quem já está aprendendo há mais tempo que a gente. Né? Se eu já botei o dedo na tomada e vi que deu choque, você não precisa botar o seu dedo na tomada e levar choque também. Você pode acreditar em mim e não botar o dedo. Não é mais inteligente a gente chegar, vamos aprender um pouquinho e tudo. Então, fiquem tranquilos, né? Vocês vão ter muitos acompanhantes sempre a vida inteira, tanto para luz quanto para não luz. Então, ouçam, não é? Os primeiros, ajudem os segundos e se melhorem sempre. É isso que a gente veio fazer, se melhorar, servir. Sabe aquela coisa do Caboclo das Sete Encruzilhadas que diz: nós aprendemos com os que sabem mais e ensinamos os que sabem menos? Né? O Caboclo das Sete Encruzilhadas, do Zélio Fernandinho de Moraes, falou isso. Essa frase é linda. É isso que a gente veio fazer. Aprender, crescer, e a gente aprende pelo conhecimento, aprende pelo serviço, pelo amor, pela dedicação, pelas experiências de vida, pelo cair e levantar, pelo pranto, pelo riso. Todo momento é o momento da gente aprender e crescer, não é? Então vamos lá, por favor. Há lá também uma frase de Allan Kardec: de todas as disposições morais, a que maior entrada oferece aos espíritos imperfeitos é o orgulho. Lascou-se, né? Lascou-se. Então, quem de nós não é orgulhoso? O orgulho não necessariamente, gente, é aquela coisa de você se sentir melhor do que os outros, não. Não é? Tem gente que, por exemplo, o melindrado é um orgulhoso. Sabe aquela pessoa que qualquer coisa que tu fala, ele fica com melindre?
né? Fica chateado. Se alguém passou por ele e não falou, ele fica melindrado. Se alguém virou a cara, ele diz, é comigo, já fica melindrado. Isso é sinal de orgulho também. Isso. Então, o orgulho tem aquela coisa, é a questão do ego, é sempre o ego ferido. Às vezes, o orgulho não necessariamente é diferente da arrogância, de você se sentir superior ao outro. Às vezes, o orgulhoso tem o ego lá, ó, sensível, sensível, pequenininho. E aí, por causa disso, ele fica o tempo todo querendo se jogar para cima, todo melindrado, né? Tudo afeta o ego dele, porque, no fundo, ele tem autoestima muito baixa. Então, o orgulho é um problema, a arrogância é um problema, a vaidade é um problema. São os maiores problemas de nós médiuns, é isso tudo, são esses três aí: orgulho, vaidade, arrogância. Né? Porque mesmo quando a gente está fazendo as coisas direitinho, eu sou uma pessoa que eu vou no centro espírita todo dia, faço a meditação, oro, faço acontecer, ajudo milhares de criancinhas pobres do mundo inteiro, né? Aí chega alguém perto de você e tudo que não faz nada disso. Aí você olha com aquele olhar lá de cima, dizendo, coitado, olha só que ser atrasado, ainda tem muito para evoluir, porque eu já faço, eu já aconteço. Acabou, ó, se perdeu. Não é? Não adiantou nada fazendo tudo isso, porque, no fundo, você está sendo um grande arrogante e orgulhoso espiritual. Isso também é um problema, é uma das coisas que acontece com muitos médiuns, muitas pessoas que estão aí buscadores da espiritualidade, né? A gente tem que ser humilde. Então, vamos ver, tem aqueles negócios que eles dizem orgulho do bem, orgulho de não sei das quantas. Às vezes, não sei se é por falta de um termo melhor, a gente pode dizer. Por exemplo, eu sempre falo, né, com meu filho, hoje mesmo, um dos meus filhos estava falando, mãe, eu ganhei 4 pontos, uma tarefa, fui o único que acertei na escola, a professora me elogiou, ficou não sei o quê, BBB, eu estou aprendendo, eu estou estudando bem. Aí eu abracei ele e disse, eu estou muito orgulhosa de você. Isso não é bom? Não é? Então, se a gente fala, olha o nosso termo, eu estou muito orgulhosa. Nesse sentido, é o orgulho do bem. Né? Você está feliz pelo crescimento, né? Por alguma coisa boa que o outro está vivendo, que o outro está passando. Né? Então, eu acho que esse seria um exemplo do tal orgulho positivo. Né? Pode mudar, por favor? Olha outro exemplo aí de nós nos vincularmos facilmente a essas entidades negativas. Tem muita gente que tem o hábito de beber, de usar de drogas, tóxicos e qualquer outro tipo de viciações. Não estou falando que a gente tem que ser santinho e nunca mais beber nada, que qualquer cálicezinho de vinho, qualquer coisinha que eu tomar, nem que seja uma champanhezinha numa festa, vou atrair obsessores. Não, gente, não. Tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Então, essas entidades sabem muito bem como é a nossa vibração. Por exemplo, ele está aqui perto da moça, não é? E poderia estar perto do rapaz, né? Já está começando uma influenciazinha, mas ele está muito mais ligado, não é? Ali à moça. Talvez porque na parte espiritual, os espíritos eles conseguem sentir a nossa vibração, eles captam a nossa vibração, eles leem os nossos pensamentos, muitos deles, eles sabem quem tem queda pela bebida, queda por uma droga, queda por um tipo de viciação, até, por exemplo, um tipo de viciação muito comum, maledicência, né, a fofoca, o que seja, isso é um tipo de viciação também, a pessoa que fica só fofocando, só maldizendo, só reclamando, vitimização, reclamação, também pode se tornar um vício. Então, eles sabem, eles identificam, e é perto dessas pessoas com essas fragilidades, com essas tendências negativas que eles mais vão se vincular. E aí eles ficam intensificando tudo aquilo que já existe em germe
dentro da pessoa. Então, eles pegam aquela sementinha e fazem ali, adubando para crescer, para aumentar, ativar toda aquela parte negativa, tá? Isso. Qual o maior obstáculo ao progresso? Muito bem, Fabiola. Pode mudar, por favor? Então, a gente pode ver que tudo isso já existe, já precisa existir uma brecha, já precisa existir uma tendência, uma semente de alguma coisa, para que isso também possa atrair, ser motivo para uma obsessão, para um processo de vampirização e outras coisas mais. Se a gente não tem nada daquilo, por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu sou uma pessoa que, para mim, bebida não tem nada a ver, olha, não chega. Não adianta vir espíritos de alcoólatras ficarem na minha cabeça, bebe, 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 bebe. Se eu não tiver uma semente disso, aquilo ali não vai me alterar de jeito nenhum. Não vai ecoar em mim. Não faz sentido. Se chegar um espírito de um assassino e diz, pega uma arma e atira na cabeça de alguém, eu não tenho nada dessa violência, dessa atitude. Já se chegar perto de alguém que já tenha um ímpeto de assassinar, de violência, de agressividade, isso pode fazer sentido e pode levá-lo a ter alguma atitude, se não de assassinar, mas pelo menos de machucar, de agredir alguém, entendeu? Sempre tudo começa em nós, tudo precisa ter um ponto de fixação em nós. Sim, essa semente é mutável, com certeza. Por isso que a gente está aqui num processo de autoconhecimento e autorreforma continuamente, certo? É necessário que nós busquemos todos os dias um pouquinho nos conhecer, nos melhorar. Por isso, as práticas espirituais, independente de onde nós estejamos, independente de tradições, de religiões, as práticas espirituais que eu falo, meditação, natureza, caridade, amor, autoconhecimento, buscar os estudos espirituais, esotéricos, buscar conhecer mais sobre outras realidades. Tudo isso aí são buscas espirituais. Isso nos ajuda a conhecer quem nós somos, quem ainda não somos e o que nós podemos fazer para sermos seres melhores, para estarmos nessa matéria de uma forma mais nobre, mais positiva. E aí, esses gatilhos, essas questões nossas, esses nossos processos, eles vão sendo trabalhados. As próprias experiências da vida já são atraídas por nós, porque o nosso espírito é inteligente. Então, o nosso espírito, ele já atrai inconscientemente mesmo para nós, inconscientemente. Para o espírito é consciente, ele está vibrando em níveis mais sutis. Então, ele já traz experiências necessárias para a evolução do nosso ser. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem muita baixa autoestima, vai encontrar experiências que vão, às vezes, reforçar essa baixa autoestima, vão mostrar para ela, olha só, cada vez ela vai encontrar pessoas que a desvalorizam, situações que ela se sente pequena, porque ela está atraindo, 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 para que aquilo comece a ecoar lá dentro, dizendo, olha, está vindo para você porque você tem essa baixa autoestima, você não se ama. Por isso que está vindo tanta gente te tratando assim, te desvalorizando, te desrespeitando, porque você não se respeita. O fora é um espelho. Se é difícil nós olharmos para dentro de nós, ou nós nos enxergarmos, vem a vida, vem as outras pessoas para serem espelhos e mostrarem o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos enxergar dentro de nós. Deu para entender, gente, esse processo? É o processo de evolução, de aprendizado da vida. O espírito assediador, né? Ele sempre começa pelas ideiazinhas, pelos pensamentos negativos, nos induzindo a dúvidas, nos induzindo a duvidar da gente, do nosso trabalho espiritual, da nossa caminhada, da nossa capacidade de mudar, nos colocando medos, nos colocando preguiça. Vai hoje no centro, não.
Ah, não vai malhar não, vai, fica em casa. Então melhor, olha lá, confortável, fica deitado na cama. Não, meditar para quê? Tua cabeça não para mesmo, é muito difícil. Você não vai conseguir, esse negócio não é para você. Sabe? Isso são os assédios, vem aquelas coisinhas, é uma forma mais sutil. O obsessor, ele é mais intenso, já começa, quando é um processo obsessivo, as coisas já começam a sair completamente do controle, já ir para um sentido negativo mesmo, é quando tudo começa a dar errado, quando a gente começa a adoecer, quando a gente não tem mais condições de se segurar, né? Naquilo que está acontecendo mesmo, é uma sucessão de problemas que começam a vir na nossa vida, e já aí já é um processo mais grave, certo? Então, olha lá. Os espíritos necessitados de auxílio representam uma vasta categoria e são portadores de desequilíbrios variáveis em número e grau. Então, a gente tem, dentro daquela categoria espiritual, nós temos desde os espíritos que eu falei, não são bons nem maus. São aqueles espíritos egoístas, aqueles espíritos que, cara, sabe, eu não vou fazer isso não, isso dá trabalho demais, não, eu vou ficar na minha, para que eu vou ajudar alguém? Para que eu vou levar a cesta básica para aquela pessoa ali que está precisando? Eu não, né? Vou gastar meu dinheiro, prefiro pegar o meu dinheiro e gastar em chopp, gastar na bebida, sei lá, comprar um tênis novo para mim. São pessoas ruins? Não necessariamente, mas são pessoas egoístas. Deu para entender? Então, esses espíritos também são necessitados. São necessitados e, muito provavelmente, são espíritos que não vão para lugares muito bons, né? Depois que desencarnarem, vão ficar ali nos primeiros níveis do umbral, e tem espíritos daqueles bem pedernidos, os que a gente chama os grandes genocidas, os grandes mentes do mal, que são os magos negativos, são os dragões, a ordem draconiana, os senhores da guerra, que são os fomentadores de conflitos, de guerras em todos os níveis pelo planeta, os 4 cavaleiros do Apocalipse, se eu posso dizer assim, né? Isso, o Hitler era um dos representantes, ele não era o chefe, não, ele era um executor. Era vamos dizer, um pequeno dragão. Não era um dragãozão, não, era um pequeno dragão, um executor de um dragão maior, de um senhor da guerra, de um dragão ligado a isso, que a gente chama de dragão vermelho. O vermelho é o ligado a conflito, né? A raiva, a guerra. O negro é ligado à morte, à doença, por aí vai. Então, revelam rancores, esses espíritos mais empedernidos, violência, agressividade, mágoa, medo, tristeza. Por isso que a gente sente muitas vezes isso tudo. Hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa que falou: Nossa, eu fui diagnosticado com bipolaridade. Quantas vezes essa tal bipolaridade, na verdade, não é bipolaridade, ela é diagnosticada por causa da alteração de humores, a alteração emocional de uma pessoa. Grande parte do dito bipolar são médiuns, médiuns em desequilíbrio, médiuns obsediados ou assediados. Então, a depender das energias que estão ali em volta deles, das energias que eles têm contato, eles mudam. Como eles não têm o autoconhecimento, nem o conhecimento do processo mediúnico, daquilo que acontece com eles ficam igual folhinha ao vento. Venta para um lado, ele vai para lá, venta para o outro lado, ele vai para o outro lado. E fica assim o tempo todo, igual folha ao vento. Não sabe para onde vai, para onde eu vou, para onde eu vou. Hora está feliz, hora está triste, hora está com raiva, hora está amando, hora eu sou o super poderoso, hora eu sou a vítima do mundo, e fica mudando. Porque está absorvendo, é igual o rádio que está ali, ó, pegando todas as estações. Tá. A gente que é médium, a gente é como se fosse um rádiozinho mesmo, pegando várias estações. Só que o médium que se trabalha, que conhece, ele tem muito mais instrumentais, mais conhecimento, para ele não ficar nessa mudança, aberto para tudo isso. Ele começa a filtrar, ele começa a saber fechar, saber discernir aquilo que ele vai dar atenção, né? E não ficar ali virando para todos os lados e absorvendo tudo que vem, ok?
Isso é com o tempo, Yuri. Isso aí é prática espiritual. Por isso que a prática espiritual é importantíssima. É importantíssima. Só aprende a dirigir dirigindo. Só se aprende a cozinhar fazendo comida. Não adianta pegar livro de receita se você nunca cozinhou. Você só vai realmente aprender a cozinhar pegando a panela, misturando, provando ali os sabores, mexendo. É assim a vida. Aprender a ser médium precisa do conhecimento, com certeza, estudos contínuos, mas também a prática, a sensibilização, a interação com energias, com pessoas, independente da ritualística que você adote, ok? Pode mudar, por favor? Olha lá, uma criatura que vive entregue ao pessimismo, aos maus pensamentos, tem em volta de si uma atmosfera espiritual escura, da qual aproximam-se espíritos doentios. Olha só, gente, essa imagem, que interessante. Pessoas lá, ó, brincando, andando de bike, caminhando, e tem aí, ó, um cara aí, né, de repente depressivo, chateado, down, né? E ali ele atraindo, ele vai atrair pela sua própria vibração, por ressonância, ah lá, espíritos que estão sentindo a mesma coisa. Às vezes ele está até desse jeito porque ele está recebendo essas influências, ele, ao invés de mudar o seu padrão, de elevar a sua frequência, ele se entrega. Ele começa a sentir tristeza, ele se entrega à tristeza. Começa a sentir vontade de morrer e se entrega a essa dor, entrega-se ao vitimismo, entrega-se à reclamação, a vida não vale a pena. E cada vez que ele se entrega e entra nessa onda de negatividade, mais e mais espíritos ele vai atraindo, maior o vínculo que aqueles que estão ali influenciando ele vão ter, maior o controle deles sobre essa pessoa. Entende? Isso é importantíssimo que a gente tenha consciência. Tudo depende da gente. Começar, muitas vezes, vai a partir de nós. Nós que atraímos, nós que damos a brecha, nós que alimentamos ou não a negatividade e nós que temos condições de cortar com essas conexões negativas. Sim, essas imagens são ótimas. Por isso que eu gosto de colocar, fica bem mais claro da gente entender. Pode mudar, por favor? Aqui, o quesito doença já é um processo mais longo. Até chegar num nível de doença, começa de uma forma sutil. Com o tempo, se nós vamos alimentando e dando aso a essas influências nefastas, isso vai sendo trazido, essas energias negativas vão saindo do nível do perispírito, passam através do duplo etérico, chegam ao corpo físico, e aí no corpo físico vão adoecendo cada vez mais a região mais frágil que nós possuímos. Então, algumas pessoas, por exemplo, têm um órgão de choque, que é o órgão ou o sistema mais fragilizado, né? Que cada um de nós tem o seu órgão de choque, o seu sistema mais frágil. Então, essas energias podem se alojar no estômago, criando uma gastrite, pode se alojar na parte do fígado, criando todo um processo, né, de intoxicação hepática, de cirrose, pode se alojar no pulmão, criando as vários problemas de pneumonia, tuberculose e outros problemas aí, entendeu? Pode se alojar nas articulações, criando dores reumáticas, né? E outras várias, doenças autoimunes, cânceres, entendeu? Tudo isso é somatização, a somatização dessas energias negativas, que não necessariamente vêm só dos espíritos, podem ser também formadas pela nossa regular, permanente, intensa vibração negativa que vai lá, descendo dos níveis, né, mais sutis até o nível mais físico. Tem um livro muito legal que eu tenho vídeos, né, falando sobre isso lá no canal, que é a origem espiritual das doenças.
do Ramatiz. Leiam, assistam esse vídeo que está no nosso canal, tem 2 vídeos, que é um comentário sobre o livro, sobre a leitura do livro, e se puderem ler, leiam, né? A origem espiritual das doenças de Ramatiz. Quem é médium, mas não busca, o ideal seria começar a buscar, seria começar, nem que seja, se você não quer trabalhar como médium, pelo menos se limpe um pouco, se permita receber um passe, se permita receber energias positivas, vá buscar informações, mude o seu padrão mental. Você pode nem ser um médium, mas não precisa ser um médium negativo que fica ali vibrando coisas pesadas, energias densas. Você pode ser um médium que não trabalha, mas que busca fazer o bem, que busca elevar a sua vibração, que busca ser gente de bem, uma pessoa da luz. Mesmo que você nunca incorpore um preto velho, nunca se deixe trabalhar no centro ali, mas você pode ser uma pessoa do bem, pode ser inspiração, pode ser honrado, pode aproveitar a sua oportunidade reencarnatória para poder ajudar pessoas, para poder crescer, entende? Isso também é o caminho do amor, ok? Pode não ser o plano A, ou seja, trabalhar com a mediunidade, servir dessa forma, mas você pode escolher um plano B, não tão bom como A, um plano importante. Vai ser instrumento da luz de outra forma, mas seja um instrumento da luz. Os maus espíritos são atraídos por maus pensamentos e tudo, né? E todos esses maus pensamentos, a gente deve entender tudo aquilo que denotam as paixões inferiores. A gente falou do orgulho, tem inveja, tem ciúme, tem a malevolência, quer dizer, a gente fica pensando mal das pessoas, o azedume da linguagem. O que é azedume da linguagem? A pessoa que você fica reclamando, fica o tempo todo criticando, botando todo mundo para baixo. Por mais espesso que seja o véu da justificativa com que se procura cobri-las. Tem gente que é tão chato. Eu gosto, às vezes, de ler comentários, né, de algumas coisas mais simples possíveis, né, que às vezes aquele Instagram vem um monte de coisa, pá, 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 e vem aquele negócio, e às vezes eu entro numa notícia daquela, mas é um negócio tão bonitinho, tão lindo, maravilhoso, e ali vem os comentários. Tem gente que, às vezes, num videozinho, o mais singelo possível, mais bonitinho, super que eu estava, nossa, que videozinho mais lindo, olha que legal. Aí tem pessoas que botam amorzinho, coraçãozinho, carinha rindo. Sempre tem uma ou outra pessoa que vem assim, que troço chato, que não sei o quê, não tem nada a ver, isso é um absurdo, e bebê, é um mimimi. Sempre tem gente reclamando ali, ou criticando, ou fazendo, e às vezes uma coisa tão pura, tão singela, não é? Então, é da pessoa, tem pessoas que são azedas, igual aquele Uruca, aquele desenhinho que era da minha infância, que, dia, azar, isso não vai dar certo. Lembra desse desenho? De um carinha que era um baixinho, que vivia encapotado, com uma roupa preta, cinzenta, com uma nuvenzinha, com um raio na cabeça? É típico, gente. É típico isso. Tem pessoas que ficam o tempo todo produzindo, a nuvem não vai atrás dela, não. É ela que cria a tal da nuvem, entendeu? Por isso que a nuvem a acompanha, porque a nuvem é a produção dela, é a representação, essa nuvenzinho, daquilo que a gente chama de forma-pensamento, ok? É bem isso. Você fica ali, você produz em uma forma a partir daquilo que você pensa que a vida é, daquilo que você mais exala, daquilo que você mais alimenta. Às vezes, se é uma pessoa que só pensa em roubar, né? Vai criar formas, pensamentos de roubo, né? De violência, de agressão, de não sei o quê. Se a pessoa só pensa em sexo, qual é a forma pensamento? O que ela vai atrair? Além de íncubos e súcubos, ou seja, vampiros sexuais e tudo, larvas astrais ligadas a esse, mas vai formar uma forma pensamento, uma egrégora, uma mini egrégora ali, ligado à sexualidade. Se alguém pudesse captar, chegar perto, um médium pudesse captar a mente dessa pessoa, ia ser o tempo todo sexo. Dá até para a gente ver, eu já consegui.
às vezes, captar isso no trabalho de apometria, gente, dependendo da pessoa que sente ali, quando a gente chega, né? Porque a gente que trabalha com apometria, a gente tem condições com o tempo, né? Com a prática, a gente acaba ficando aberto a captar o padrão, não é? Aquilo que a pessoa está vibrando ou algumas formas de pensamentos. Dependendo da pessoa, nossa, é só aquilo. São as monoideias, seja drogas, sexualidade, dá para ver pessoas assim, nossa, essa pessoa aí já sente energia de droga na hora, outra já sente energia de sexualidade na hora. É muito palpável para isso, a gente consegue começar a captar. Imagina do outro lado, imagina os espíritos, como eles não percebem. Eles não só leem os nossos pensamentos e enxergam as vibrações que nós emanamos, mas eles também até o cheiro e a cor. Vocês sabiam disso? Que as energias, os padrões energéticos, as frequências que nós exalamos, não só têm cor, mas têm cheiro, e alguns ainda conseguem até ouvir sons, né? Aquele sinestesia, aquele processo que você consegue ver todos os sentidos ao mesmo tempo, tem espíritos que conseguem ver isso sim. Por isso, se vocês sentirem, tem gente que sente cheiro ruim, né, espiritualmente. O que é um cheiro ruim? É a presença, muitas vezes, de um espírito de teor mais negativo, porque ele exala esse cheiro. Entende? A gente tem cheiro também, cada um de nós tem não só a impressão digital ou a íris dos olhos, nós também temos cheiro, nós também temos padrão áurico, que é único. Uma aura não é igual à outra, um cheiro não é igual ao outro, uma energia não é igual à outra. Cada um de nós é um universo exalando isso tudo ao mesmo tempo. Então, nós somos únicos e somos percebidos por todas essas nuances aí, pelos espíritos, tanto da luz quanto da não-luz. Pode mudar, por favor? Sim, com certeza, Matheus. Um dos caracteres distintivos dos maus espíritos é a imposição. Olha só que interessante, gente. É muito importante que vocês entendam que um espírito de luz, um guia, mentor, não importa quem seja que esteja perto de vocês, jamais vai forçar vocês, ou eu, ou qualquer ser que seja, a nada. Imposição, obrigação é coisa de espírito negativo. São eles que forçam. Os espíritos de luz, eles respeitam aquilo que é lei maior para todos nós, chamado livre-arbítrio, certo? Então, os espíritos de luz vão sempre respeitar o nosso livre-arbítrio. Eles não vão dizer, faz isso, vai trabalhar assim, que não sei o quê. Esse negócio do pessoal chegar a dizer, eu tenho que ir para o centro porque me disseram que eu estou levando uma coça da minha pombagira. Eu estou levando peia da pombagira, porque senão ela vai me quebrar todinha. Senão eu vou levar um tombo, ela vai me puxar a perna. Ou ela tá me dando uma coça, estou levando peia da pombagira para que eu pudesse trabalhar. Não é assim, gente. Os nossos guias vão sim nos inspirar, nos mostrar, até nos convidar, mas jamais vão nos ameaçar. Jamais. Isso não é coisa de espírito de luz. Vai dizer, ou você vai ou vai se lascar. Ou você vai ou eu te dou uma peia, ou eu te abandono, vou deixar o capiroto ficar do seu lado. Não existe isso, gente. Isso não é coisa de espírito de luz. Nem a gente faz isso direito, né? Nem a gente que é imperfeito, que é cheio das coisas aí, a gente faz isso com uma pessoa. Imagina um espírito que vem de um padrão vibratório, mas uma evolução maior que a nossa. Porque os nossos guias têm sempre uma evolução maior do que a nossa. Senão eles não poderiam guiar nada. Um professor tem que saber mais do que o seu aluno, senão como é que ele vai ensinar? Não é? Então, os bons nunca se impõem. Eles dão conselhos. Se não são atendidos, o máximo que eles vão fazer, olha,
Se for um espírito que veio te ajudar e você não quis, ele pode até se afastar. Se for o teu guia, que ele tem um compromisso contigo, ele pode ficar ali de braço cruzado do teu lado, esperando você dar algum valor, ouvir alguma coisa do que ele diz, tentando fazer aquilo que está nos limites dele, né, dentro das condições dele, porque, como eu falei, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, se a gente quer beber, 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 por mais que ele fale ao contrário, pegar um carro e aí depois a gente dá com o chifre num muro, desencarna antes do tempo, a culpa é do guia que não fez a parte dele, que não nos protegeu? Ou somos nós que não ouvimos os conselhos, que fomos extremamente imprudentes e cavamos a nossa própria cova? Entendeu a diferença? Sim. Então, resulta daí que a impressão que em nós produzem os maus espíritos é sempre penosa, fatigante e muitas vezes desagradável. É interessante, às vezes, a gente representar, a gente olhar com muito cuidado para essas vibrações, para essas influenciações, porque tem espíritos que querem, gostam de se fazer passar por. E daí, se a gente dá asos, se a gente permite, se a gente ouve esses espíritos sem o discernimento, eles podem ir nos envolvendo, imiscuindo e ocupando um lugar que não seria dele, seria do nosso guia, do nosso anjo da guarda, mas nós nos deixamos envolver pelas tentações, pelas promessas, pelos engodos desses outros espíritos, e podemos entrar num processo de fascinação ou de subjugação, que são processos obsessivos um pouco mais complexos, né? Isso acontece muito. Muitos espíritos negativos, vamos imaginar agora trazendo energia, né, trazendo conhecimento da Umbanda, do Candomblé, ou seja, muitos espíritos negativos que são conhecidos por quiumbas. A gente chama de quiumbas, são espíritos malfeitores, espíritos que têm um padrão energético denso. Esses espíritos, eles muitas vezes eles querem se fazer passar por exemplo, um Exu. Se fazer passar por um preto velho é mais difícil, porque o preto velho tem que ter aquela palavra, a sabedoria, a calma, a mansuetude, que às vezes eles não conseguem muito tempo enganar. Mas imagina um Exu, um Exu que tem uma energia mais terra, que é mais próximo da nossa vibração. Então é mais fácil eles se miscuírem e dizerem assim: olha, eu sou seu Exu, eu sou a sua pombagira. Porque tem muitos médios que são invigilantes, tem muitos médios que não estudam, tem muitos médios que não buscam a sua autorreforma, a sua reforma íntima, e acham que estar incorporado com Exu, trabalhar Exu com Exu, é beber todas, é tragar, é fumar, encher, né, a boca de um monte de palavrão, é fazer trabalho de amarração, entendeu? Tem gente que acha que trabalhar com Exu e Bombogira é assim, e é totalmente equivocado, porque eles são tão trabalhadores da luz quanto um preto velho, quanto um caboclo ou qualquer outra linha de trabalho. Então, por invigilância, por ignorância, por imprudência, todas aquelas culpabilidades, né? O crime culposo também, por vontade de errar, mistificações e etc., muitos desses quiumbas acabam conseguindo chegar a envolver médiums e ali eles vão recebendo, porque para eles é muito legal, né? Não, eu sou seu Exu Caveira, então, me dá bebida. Ele começa pedindo: eu quero marafo, eu quero bebida, eu quero um padê com muito sangue, eu quero mais um bode, eu quero mais um frango, eu quero mais uma coisa, eu quero dinheiro, eu quero isso, eu quero que você traga não sei o quê, eu quero que você traga fulano, beltrano, cicrano e tudo para me servir, para poder estar aqui. Começa a envolver de várias formas. E o médium achando: não, nossa, o meu Exu pediu, se eu não fizer, ele vai ficar bravo comigo, ele vai lascar minha vida, então eu vou lá e faço. Entendeu? Outros fazem porque são orgulhosos, porque esses quiumbas prometem mundos e fundos.
começam a prometer, olha, se você fizer o que eu quero, se você me der, eu vou te abrir os caminhos à prosperidade. Você vai conseguir o que você quiser, o emprego dos seus sonhos, a mulher que você quiser vai estar nas suas mãos. Então começa a prometer. E o médium, opa, olha lá, não sei o quê, Exu é poderoso, disse que vai me dar o que eu quero. Então ele vai lá e começa a oferendar, trocas e trocas, oferenda, doa com comida, bebida, e outras pessoas chamam, porque isso aí é energia ectoplasmática, então eles querem mais e mais pessoas ali para ele poder também sugar as energias e se vincular a, né? E aí acontece o processo de escravização espiritual, essas trocas nefastas que muitas vezes perduram além da morte. Quando essas pessoas encarnadas desencarnam, quem eles vão encontrar do outro lado? O tal do Exu, entre aspas, que não era Exu. Aí eles vêm, pô, você não era Exu? Não, nunca fui, né? Mas agora tu vai me servir desse lado também. Então é isso que acontece. Eu estou contando assim mais ou menos de uma forma resumida, o que acontece aos milhares por aí. Por isso, cuidado, cuidado com trocas, energia de luz, ser de luz não exige nada, não quer saber de oferenda, não precisa disso. Seja quem for a entidade, ele não vai ficando aí te ameaçando, nem exigindo que você compre vestidos caros, champanhe francesa, perfumes dos mais variados, roupas belíssimas. Não vai te exigir oferendas disso e daquilo para se fazer A, B ou C, para abrir os teus caminhos. Não vai te ficar amassando aí o seu ego, exaltando o seu orgulho, a sua vaidade. Espírito de luz, a única coisa que quer é que você evolua espiritualmente na caridade, no amor, no conhecimento da luz, que você se torne cada vez mais a melhor versão de si mesmo. É isso que eles querem, tá bom? Pode mudar, por favor? Sim, eu já li esse livro, Camila, do Vanderlei Oliveira. Muito bom. Tem a das Pombagiras, tem dos Exus e tem os Guardiões da Verdade também, que é o terceiro livro. Vale a pena ler. Os espíritos mesquinhos ressentem-se frequentemente com coisas insignificantes. Os espíritos elevados apercebem-se delas, mas não se ressentem minimamente. Isso aí é de um espírito chamado François de la Rochefoucauld, né? Então, o que eles estão falando? Que um espírito de luz, qual deles? O do guardião aí? Se você achar, coloca no grupo, tá? Coloca o link aí no grupo. Os espíritos mesquinhos, os espíritos negativos, gente, já viu as irritações, as coisinhas? Tudo é um motivo para irritar. Se você vê um Exu, né, uma entidade humilhando alguém, xingando alguém, fazendo, né, se irritando por coisas quimerazinhas, besteirinha, que não sei o quê, do nada, facilmente, suspeita, suspeita, que pode ser um médium que está irritando, trazendo suas questões, ou pode ser uma outra entidade ali cruzada, mas não um espírito de luz. Então, também a gente tem que o tempo todo ficar alerta a esses sinais, ok? Pode mudar, por favor? Aí, ó, não sei se dá para ver que tem uma mulher, tem um espírito aqui do lado dela, e ela lá, ó, pá, 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 né, chegando. Pode mudar, por favor? Então, a gente tem que ficar alerta, né? Orar e vigiar. Isso aí a gente vai vendo devagarzinho, vai começando a discernir o que não é, o que é do médium, o que é nosso, né? Isso aí, ó, não é? É um pouquinho de Carla entrando. Não tem como, gente, uma incorporação ser 100% entidade. Impossível, impossível. Sempre tem alguma coisa do médium, tá? Então, não estou dizendo que sempre vai ser um animismo,
Mas o animismo não é um problema. O animismo é um problema quando ele toma sempre a frente da entidade em todos os setores, ou o máximo possível. Mas sempre há algum grau de animismo em qualquer processo mediúnico, em qualquer, isso é normal. Não tem como a água passar pelo filtro de barro sem trazer um pouquinho do gostinho do barro, sem trazer um pouquinho dessa nuance, né, do barro ali. Passa e traz. Da mesma forma, como passa a energia dos espíritos através de um médium, vai sempre ter um trejeito do médium, alguma coisa do médium. Ou a nossa tendência é deixar com que essa nuance nossa seja menor para poder crescer a presença, né, a influência dos espíritos. Por isso, Paulo disse lá no Evangelho que eu possa morrer para que Deus renasça em mim. Então, que eu possa morrer o quê? Para o meu ego. Quanto mais avantajado o ego do médium, mais ele vai se projetar no processo mediúnico. Quanto mais a gente se torna humilde, a gente cala a nossa voz egóica e a gente se coloca como instrumento, mais a presença dos espíritos brilha no processo mediúnico, tá? Isso. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas, com certeza. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Vocês viram o filme do Divaldo Franco? Chegaram a assistir? Então, tem uma parte que ele tem um aluno, está dando aula para um rapaz, e o rapaz pede ajuda dele porque o pai estava muito doente. Lembram dessa cena? Então, ele vai na casa desse rapaz, desse aluno dele. Quando chega lá, o pai dele está deitado na cama, adoentado, e no quarto do pai está lotado de entidades, cheio de entidades sentadas, sem ter o que fazer, algumas bebendo e tudo lá, não sei o quê, sugando a energia dele. Por quê? Porque o pai do rapaz é alcoólatra, bebia pra caramba, e por afinidade, né, ele acabou atraindo vários espíritos também no mesmo quilate, na mesma vibração, e ficaram ali no quarto dele. Por isso que ele estava adoecendo. Eles estavam cada vez mais estavam sugando, 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 sugando não só as emanações alcoólicas, mas a própria energia da pessoa. E ele foi adoecendo, foi minguando. E isso acontece com a gente muito mais do que a gente imagina. A gente pode se cercar de espíritos de luz. Imagina como era a casa de Chico Xavier. Devia ser linda, gente. Devia ser lotada de espíritos de luz para tudo quanto é lado. Né? Claro, devia ter espíritos negativos também, pedindo ajuda, né? Porque se tinha encarnado, também tem desencarnado que pede ajuda. Devia ter espíritos querendo prejudicar o trabalho dele, mas a companhia espiritual dele era iluminadíssima. A aura de Chico era uma coisa gigantesca, sentida a centenas de quilômetros, centenas de metros ali, né? Ó, virava as esquinas, tinha pessoas, vizinhos que sentiam a energia, a vibração exalada por Chico da casa deles, está lá no livro do Chico. Os vizinhos já se beneficiavam pela simples presença, pela simples moradia do Chico perto da casa deles. Imagina que coisa mais linda isso. Imagina o que é você estar lá e você imaginar que quem frequentava a casa de Chico era Bezerra de Menezes, doutor Bezerra, era André Luiz, era Emmanuel, era Meimei, era Humberto Campos, todos esses caras bons, imagina. Né? Imagina você chegar lá, tá quase, né, numa Academia Brasileira de Letras, né, porque ele escrevia todo, né, todos esses caras aí, psicografava todos esses caras, devia ser muito legal, né, a frequência espiritual positiva. Então a gente se afeiçoa àquilo que a gente sintoniza. Sim, imagina o que é, gente. Eu tenho um guia que ele é a coisa mais linda do mundo. Eu adoro a energia dele, assim, que é o meu xamã.
meu, entre aspas, né? Só para ficar mais claro. Então, eu recebo um xamã, chama Águia Dourada. É um xamã que ele tem uma luz tão grande, ele é, vamos dizer, não é o meu guia de frente é o Giramundo, que tem uma energia muito forte, muito linda e tudo. E tem esse mentor, o Águia Dourada seria um mentor. Então, esse mentor, o Águia Dourada, quando vem, gente, não tem uma pessoa que não chegue perto dele quando ele não incorpora muito em mim, mas quando ele incorpora, quando ele vem dar alguma mensagem, geralmente de um teor muito elevado aqui no centro, não tem um que não chore. Só pelo ele falar, você já olha para as pessoas estão, as lágrimas caindo, 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 porque é isso que um espírito de luz exala. Ele toca o coração de todo mundo, a vibração dele é tão intensa que ninguém assim fica normal, fica assim mesmo, que a gente começa a chorar. Vocês já sentiram em algum momento a vibração de Jesus ou de Maria? Já rezaram um terço ou já foram numa igreja fazer uma oração para Maria ou para Jesus, que vocês sentiram as lágrimas caindo só de sentir a energia do Mestre ou a energia de Nossa Mãe Santíssima? Eu tenho uma ligação com Francisco de Assis, com Jesus, com Maria, com esses três principalmente, muito grande. E eu não posso pensar em Jesus, pensar em Maria sem eu me acabo. Porque isso é a vibração de espírito de luz. Isso aí acontece o tempo todo, Diego, né? Então, ataque espiritual tem todo o tempo. A questão não é o ataque, vai acontecer em qualquer casa. As melhores casas são atacadas, as piores casas são atacadas. A questão é fecharmos as brechas, buscarmos ser sempre âncora de luz, sempre ponto firme, né? Como ele fala aí na matéria, ponta firme, não é isso que eles falam? Ser uma ponta firme, né? Um sustentáculo de humildade, de trabalho redentor, de caridade, de coerência, de sinceridade, de integridade. Se a gente começar a abrir brechas dentro de nós, quanto mais médiums invigilantes, quanto mais fofoca, quanto mais maledicência, quanto mais diz que me diz que conflitos dentro de uma casa espírita, briguinha de egos, um querendo ser melhor do que o outro, isso são brechas, e aí os ataques conseguem penetrar nessas brechas que nós encarnados abrimos. Então, para a gente impedir que esses ataques tenham êxito, a gente precisa fechar as nossas brechas, ou seja, sermos coerentes com aquilo que nós fazemos dentro de uma casa espírita ou espiritualista, aquilo que nós dizemos abraçar. Se nós abraçamos um trabalho de luz, nós temos que vibrar cada vez mais a luz em nós e à nossa volta. Ok? Tem um livro muito interessante que quem conseguir em PDF também deixa disponível aí no grupinho, que chama Aconteceu na Casa Espírita. Esse livro tem que ser lido por todo mundo. Dever de casa para cada um de vocês. Leiam, releiam, trileiam, leiam e passem adiante. É muito importante esse livro. Ele fala várias formas que as sombras, né, as trevas utilizam para atingir, para atacar uma casa espírita e os médiuns. Várias formas. E como que a gente pode fazer para evitar esse tipo de coisa, o que os espíritos de luz também fazem para nos ajudar. É muito interessante, aconteceu na casa espírita. Isso, pode mudar, por favor? Aí, gente, também uma imagenzinha, aqui falando de espírito, no caso, um espírito familiar. Muito provavelmente, ó, essa senhorinha perdeu a mãe, né? Essa senhora aqui, que é a desencarnada, ela está vendo uma foto, sentindo saudade, e ao mesmo tempo a mãezinha dela ali, desencarnada, está ali perto. Como ela está vibrando, aquela sensação, aquela emoção de saudade, aquele sentimento de saudade, isso pode atrair também essa entidade. Né? Se for uma entidade evoluída, ela atrai, consola, abraça, ajuda a transmutar a energia e levar a vibração.
Se for uma entidade que não é tão evoluída, ela pode ser atraída e ali ficar, né, alimentando essa saudade, alimentando esse sentimento de ausência, né? Depende aí, então, da vibração de cada um, né? Lembra do... Sim. Lembra do filme do Nosso Lar? Mais um filme aqui. A gente já falou do Divaldo, falamos... Qual foi o outro filme que eu não lembro mais? Falamos agora do Nosso Lar. Então, no filme do Nosso Lar tem uma parte, também assistam esse filme, que o André Luiz vai visitar a família dele, lembra? Então, foi visitar a família dele e ele começa com aquela saudade, olhando os filhos já mais crescidinhos, viu a ex-mulher dele, né, a mulher que era dele na matéria, mas ela estava já com outra pessoa, já vivendo com outro homem, e aquilo começa a dar começa a dar um ciúme dentro dele, e na mesma hora que ele começa a sentir aquela emoção de ciúme, braba, raiva, porque ele viu a mulher dele, entre aspas, que foi a mulher dele na carne, né, com outro cara, ele fica possesso, e ao mesmo tempo isso já o atrai, já o leva para o umbral. Aí quando ele vê, ele está lá no meio do umbral de novo, e ele já tinha um conhecimento, já sabia que a nossa vibração nos leva para o lugar onde tem ressonância. Se a vibração é boa, nos leva para lugares bons. Se a vibração é densa, pode nos levar para o umbral. Então, ele foi atraído para o umbral por causa da emoção de raiva, de ciúme dele. E aí, quando ele olhou, ele levou aquele susto e disse, não, isso aí não está certo. Aí ele começa novamente a se reharmonizar, a pensar positivo, e aí ele volta e não fica no umbral. Então, é tudo questão de sintonia vibratória. Céu e inferno, tudo é questão de vibração, tá? Uhum. Então, ele deve estar bem, Fernanda. Deve estar bem. Só emana luz, só emana, não sinta a dor. Uma vez a minha mãe também faleceu, ela desencarnou. Eu tinha apenas 25 anos na época e eu estava gestante, estava grávida do meu filho. Então, ela nem chegou a conhecer, porque ela faleceu, eu estava com 3 meses, 4 meses de gravidez. Então, quando ela faleceu, quando ela desencarnou com câncer, eu trabalhava no centro espírita e todo mundo estava sabendo que a minha mãe estava já doente, e eu fui para o centro e a dirigente do centro, que era uma pessoa muito boa, uma médium fantástica, ela sabia e disse assim, oh, não fique triste, sinta a saudade faz parte, mas não traga a dor, a saudade com a dor não, agradeça. Agradeça o tempo que vocês passaram juntas, vibre amor, vibre positividade para que ela recomece, né, um novo ciclo de uma maneira muito positiva. Então, é isso que eu tento sempre fazer. Eu fiquei anos e anos e anos. Cada vez que me dava saudade, assim, que eu começava a sentir aquela dorzinha né, de ficar triste, eu começava a trabalhar a mim mesmo, o meu sentimento, para dizer, não, tá tudo bem, ela tá bem, vou vibrar amor, vou vibrar gratidão, vou vibrar tudo de bom para ela, onde quer que ela se encontre. E eu sei que hoje, né, muitos anos, porque hoje eu tô com 52, eu tinha 25, então tem muitos anos que a minha mãe desencarnou. E hoje ela trabalha aqui no centro com a gente. Eu tive essa informação já tem alguns anos, tem uns 5 anos que eu sei, né, que eu tive a informação que a minha mãe está trabalhando conosco aqui, e ela trabalha ativamente, ativamente. Eu já senti ela mais de uma vez, inclusive em momentos que eu estava triste e tudo, eu senti ela passando a mão no meu rosto, me abraçando, dizendo, minha filha, vai tudo ficar bem, eu estou aqui, eu estou aqui. Então, a vida continua, a vida, né, vai nos ensinando sempre, nos libertando sempre. É só a gente ter essa certeza, ter essa fé, tá? Vamos lá?
O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com estes. Aqui que ele está falando sobre espíritos que às vezes desencarnam, né, que desencarnam, e sentem essa saudade, sentem essa lembrança, ficam apegados. Por isso que é importantíssimo a gente vibrar positivamente e ajudar os nossos entes queridos a seguirem na nova vida, a seguirem esse novo ciclo. Senão eles vão ficar ali aprisionados a nós mesmos. A gente justamente faz ao contrário. Ao invés de ajudar eles a seguirem, dar esse incentivo, ser essa força, ser essa positividade, para que eles recomecem de uma maneira muito bonita, a gente fica o tempo todo, ai, volta, volta, não aceita, não aceita, não aceita, não, e fica puxando, puxando, puxando. E isso faz com que eles sofram mais do que deveriam, porque já não é fácil eles, vamos dizer, recomeçarem, terem que deixar muita coisa para trás, não é? E a gente puxando, puxando, e chorando, e chorando, e chorando, e reclamando, ausência, 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 a gente está carregando, botando muito mais carga, muito mais peso sobre as costas deles, e sobre a nossa também, não é? Isso é natural, gente. É natural, a morte já começa no momento que a gente nasce, a gente já começa a morrer. Nossos cabelos caem quase todos os dias, a pele, né, vai se descamando, a gente vai envelhecendo, tudo. Cada 7 anos o nosso corpo já se renovou completamente. Então, a morte faz parte da vida, faz parte de tudo, de todos os seres. A gente tem que começar a encarar o processo da morte de uma forma bem diferente. É muito mais difícil para quem fica, não é? Porque a gente não consegue ver e tudo, mas a gente tem que pensar que para quem vai, às vezes, é a libertação. Muitas vezes, se a pessoa teve uma vida proveitosa, é uma libertação. Se libertou da gaiola, se libertou das limitações, se libertou, às vezes, de todos os testes, as provações dessa vida, e agora pode viver uma vida muito mais plena, muito mais bonita, muito mais cheia de perspectivas. Não é? E eu não estou nem falando só de pagar conta, pagar imposto, ter que conviver com todos esses mimimi, essas polarizações, porque viver nessa matéria não é fácil, não, né? Imagina você ir para uma colônia, não falo nem nosso lar já é melhorzinho e olha que ela está num nívelzinho básico. Agora, imagina uma colônia onde você não fica doente, não tem que pagar imposto, você mal sente fome, tem comida para todos, todo mundo se ama, todo mundo se ajuda, onde você pode trabalhar e estudar o que você quiser, não é? Isso não ia ser um prêmio, gente? Não ia ser um prêmio, uma coisa tão boa, né? Para mim é um sonho, entendeu? Mas para merecer isso, a gente precisa viver uma vida legal. Então, às vezes, a pessoa está tão bem, né? Igual filhos que desencarnaram. O Chico, às vezes, né, psicografava várias cartas lá, e a mãe desesperada, puxando, meu filho, não aceita, aquela coisa toda, os pais desesperados. Aí vinha lá a carta do Chico: minha mãe, eu estou tão bem aqui, estou tão feliz, estou estudando, encontrei com o meu primo tal, encontrei com o tio, com a tia, com o vô, com a avó, estou com um grupo de amigos, estou trabalhando, aprendendo a fazer o bem. Ou seja, o cara, às vezes, o menino estava lá numa felicidade e a mãe no desespero: meu filho, volta, meu filho, volta. Por isso que a gente tem que aprender, gente, aprender a desapegar, aprender a libertar, né? Tem a vida após a vida, e lá, a vida lá é a verdadeira vida, é a gente que está no estágio pesado aqui, né? Aham, absorveu, isso mesmo, ainda até o réu da justiça, né? Eu vi esse filme, é muito legal, aí as vidas de Chico Xavier, não sei se é esse o nome do filme. Pode mudar, por favor? Quando experimentamos uma sensação de angústia, ansiedade indefinível ou de íntima satisfação sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Isso aí parece aquelas questões de Enem, né? Sempre que vem unicamente, exclusivamente, não sei o quê, já pode suspeitar.
Então, unicamente uma disposição física, quando a gente sente? Não, né, gente? Quase sempre é feito de comunicações, um efeito de energias, efeito daquilo que a gente absorve, daquilo que a gente está vibrando, aquilo que a gente exala. Tem gente que, por exemplo, às vezes fica assim com: "Ai, Carla, não sei o que, não vou do trabalho espiritual hoje não, estou sentindo taquicardia, eu acho que eu estou tendo ataque cardíaco, ai, não sei o quê, babá". Aí eu disse assim: "Dia de trabalho, você está sentindo isso ontem? Não. Você sentiu isso antes? Não. Por que então você acha que é um ataque cardíaco que vem do nada, que apareceu do nada, justamente num dia de trabalho para você não vir? Você não está vendo que isso aí é um assédio espiritual, uma presença que pode estar ligada a você justamente até para que você traga para o centro, quando você receber um passe, quando você vier, vai vir junto, e depois eles liberam, eles soltam. E aí você acha que é? Eu disse: alô? E quantas vezes a pessoa que estava sentindo um monte de coisa antes do trabalho espiritual chega, participa do trabalho, recebe o passe, dá a sua consulta ou ajuda aqui a colar, chega assim: nossa, você tinha razão, não estou sentindo mais nada, estou ótima. Alô, bora? Vamos aprender, galera. Então, muitas vezes, esses sentimentos aí, essas emoções, são energias daquilo que tá, daqueles que estão ligados a nós, ou são energias que nós captamos de encarnados ou desencarnados, um lugar que a gente esteve, alguém que a gente conversou, que a gente pode ter puxado isso, pode ter ligado alguma coisa e ficou perto de nós. Não necessariamente são coisas físicas, gente. É só a gente começar a juntar 2 mais 2. Alô? Se você nunca já fez os seus exames, não tem problema no coração, né? Não tinha, estava ótima antes, de repente, do nada, né? Igual passe de mágica, começou a sentir um monte de coisa. Vamos começar a discernir. Será que isso realmente é físico? Será que eu preciso sair igual uma desembestada, apavorada, dizendo: eu vou morrer, vou para uma UTI, procurar uma UTI, chamar todo mundo na família, estou morrendo, não sei o quê. Ou será que realmente é um ataque de ansiedade? É uma energia que você captou? É alguém que está sofrendo ali e está ressoando no seu cardíaco? Pode ser tudo isso. Antes da gente realmente pensar o pior, vamos pensar ali, né, na Valha de Ockham, né? Vamos ver o que é o mais factível, o mais fácil, né? O mais lógico. Deu para entender, gente? Então é bom a gente aprender a discernir, a gente não ficar tão apavorado, para a gente não levar tudo a ferro e a fogo. Às vezes, basta a gente respirar, basta a gente fazer uma prece, basta a gente chamar a nossa espiritualidade, os nossos guias para nos ajudar, para nos dar um passe, para encaminhar esses que estão perto, e todo esse mal-estar, em segundos, 1 minuto, 2 minutos, se esvai. Mas a gente tem a tendência sempre de cair no buraco. Ao invés da gente buscar e levar, a gente pula no buraco, lá no abismo, e se esvai no desespero, no medo e um monte de outras coisas. E aí aquilo que veio, às vezes, para ser ajudado, aquela entidade que a gente poderia simplesmente levar no centro para ser um transporte, um médium de transporte, a gente acaba se vinculando a ela, ok? Pode mudar. Uhum. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Lembra que eu falei de sair da gaiola? Na verdade, a gente morre um pouquinho todas as noites, não é? Porque até para os orientais, principalmente para os orientais, a cultura oriental budista, os hinduístas e várias outras culturas de lá, eles consideram que o nosso corpo físico é uma gaiola, é uma prisão temporária ao espírito. Tanto é que quando a gente dorme, o espírito ele se desdobra, é aquilo que a gente chama de desdobramento espiritual, projeção astral, que pode ser mais ou menos consciente durante o sono, né? Então, o espírito vai
caminhar, vai percorrer aí os lugares de acordo com a afinidade desse espírito, a nossa afinidade. Se eu sou uma pessoa que, por exemplo, adoro beber, adoro ir para lugar tenebroso, para onde vai o meu espírito quando eu vou dormir? Ele é atraído por sintonia vibratória para regiões umbralinas, para inferninhos, para bares, para lugares aí ligados a viciações totais. Se o meu espírito, se eu sou uma pessoa que busco a espiritualidade, busco orar, busco ter uma vida ética, honrada, o meu espírito, ao desdobrar-se durante o sono, vai buscar regiões mais superiores, vai ser levada pelos mentores, pelos espíritos amigos, para estudar, para trabalhar, para ajudar outros seres, outras pessoas, tudo de acordo com aquilo que a gente alimenta dentro da gente, com aquilo que a gente busca, não é? Onde está, vamos dizer, o seu coração, aí está o seu tesouro, entendeu? Então, se o meu coração está na luz, está na bondade, está na caridade, é aí que eu sou atraída, aí vai estar o meu tesouro. Aham. Pode mudar, por favor? A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor, confiança, se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, aqui está falando da prece, que é uma das formas, independente, a prece não é só para quem tem fé, para quem sabe orar, para quem é de religião, qualquer ser, qualquer ser. Pode ser um mago negativo, pode ser um dragão, gente. Se um dia um dragão pode ter feito tudo de errado na vida dele, lá de onde ele está, ele disser: Senhor, me ajuda, eu preciso de ti. Você acha que os céus não vão se abrir? Não vai vir uma legião de anjos para poder resgatar esse ser? Gente, quanto mais densa é a energia do irmão, quanto mais denso um irmão que se converte, mais a festa no céu é grande, não é? Não porque Deus ama mais um do que o outro, é porque um pai se alegra, às vezes, demais. Um é aquele filho que está ali, sempre ali perto dele. Olha só o filho pródigo, está sempre ali, ele amando e está ali convivendo sempre. Ele sabe o que aquele filho tem, o que ele é, e fica feliz, orgulhoso daquele filho. E o outro é um filho que se perdeu, que se lascou, que ficou anos longe, que não queria saber de nada no pai, e de repente aquele filho volta arrependido e diz: Eu quero mudar, eu não quero mais aquela vida anterior para mim. A felicidade desse pai vai ser gigantesca. Isso é a parábola do filho pródigo, entendeu? Então, a prece é como se fosse essa conversa, essa conexão, essa entrega, essa proximidade nossa com essa espiritualidade maior. Seja um guia, seja Deus, seja Jesus, seja Mestre Ascenso, o que seja que a gente se vincule, nosso eu superior, né? Tudo, qualquer forma de nós vibrarmos mais alto, nós elevarmos a nossa frequência, isso já amplia a nossa capacidade de atrair os bons espíritos, amplia a nossa capacidade de nos conectar com a luz, ok? Então, orar é muito importante, vibrar positivamente é muito importante, fazer a caridade é muito importante. Para mim, eu sempre falo para as pessoas, a caridade é a melhor prece. Não quer dizer que a gente não tenha que fazer a prece falada, ou até escrever uma prece, um mantrar, né? Tudo isso aí são formas de prece. Um mantra é uma forma de prece também. Agora, a caridade é a prece em ação. É quando você está ali se dedicando, quando você está se vinculando, quando você está agindo por Deus e com Deus em benefício de outros seres, né? Então, quando uma coisa não adianta só a gente orar, se a gente não pratica o bem, se a gente não busca a luz.
Porque tem muita gente que ora, mas eu oro todo dia, eu não sei o que, eu peço a Deus todo dia para me ajudar, para ajudar a minha família, para não sei o quê. Mas você faz o bem a alguém? Ou você fica o tempo todo pedindo, pedindo, pedindo? E o que que você faz? Você abre o seu coração? Ou você só fica o tempo todo pedindo e reclamando que não tem, que está tudo dando errado, que não sei o quê? Você transforma a sua vida numa prece? Você sacraliza todos os momentos que você puder? Ou seja, o que que é sacralizar? O que que é transformar a sua vida numa prece? É você estar consciente de que Deus está em todos, em toda parte. Você não precisa estar dentro de uma igreja, dentro de um centro para orar. Você não precisa nem pronunciar a oração. Se você, por exemplo, você chega na frente de uma flor e diz assim: "Nossa, que beleza, meu Deus, que flor linda". Se você ouve o canto dos pássaros, você diz: "Nossa, que canção". Isso é uma verdadeira sinfonia. Se chega uma criança e você a abraça com ternura, se você vê alguém perto de você e você estende a mão para ajudar de alguma forma, se você está no seu trabalho e você dedica de coração e dá o seu melhor para fazer aquilo, se você chega em casa e transforma o seu lar num esteio de amor e harmonia, isso é sacralizar. Você sacraliza a tua vida em cada detalhe o tempo todo, mesmo sem fazer prece nenhuma. Deu para entender? Pode mudar, por favor, gente? Olha só essa imagem também. Tem um canal, acho que é um canal do YouTube, que chama Espiritismo em Imagens. Depois vocês procuram aí, tá? Espiritismo em Imagens. Aí você coloca aí o canal para mim, tá, Mati? E aí eu vou pegando nesse canal, nesse negócio, várias imagenzinhas assim. É bem legal, ele bota a imagem falando de obsessão, de centros, trabalhos espirituais, e aqui ele fala de uma palestra, né? Mostra aí várias pessoas no meio de uma palestra, e como que algumas estão aqui, ó, com a luzinha, a mente, olha só a energia mental, tudo conectada, a corrente de luz, elas estão aqui, ó, sintonizando com aquilo que está sendo passado. Então, se ligando àquilo que está sendo dito, provavelmente pelo palestrante ou a palestrante, mas tem alguns, olha só, igual esse carinha aqui, ele não está conectado. A energia que está exalando do mental dele completamente diferente. Muito provavelmente deve estar pensando em um monte de besteira, reclamando que palestra chata, por que que eu estou aqui, ou pensando mal de alguém, ou qualquer outro tipo de padrão de pensamentos nocivos. Então, olha só, bem interessante como isso nos vincula. E aqueles que estão pensando positivamente, eles estão criando uma egrégora, criando um grupo, né, uma energia muito mais forte, estão se vinculando. Pode mudar, por favor? Olha lá. Uma assembleia, no caso aí, uma assembleia, numa reunião mediúnica, num trabalho espiritual, num ritual de umbanda, numa igreja qualquer coisa que a gente tenha um grupo de pessoas aí, uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos, mas do mesmo modo que há radiações sonoras, harmoniosas ou dissonantes, também há pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto é harmonioso, agradável, é a impressão. Penosa, se aquele é discordante. Ora, para isso, não se faz mister que o pensamento se exteriorize por palavras. Quer ele se externe, quer não, a irradiação sempre existe. Ou seja, energia é tudo, gente. Então, pensamento é energia, né? Sentimento, emoção, palavra, som, cada cadeira, uma parede, tudo é energia, materializada, sutilizada, em graus diferentes, mas tudo é energia. A energia não precisa nem ser percebida, não precisa ser pronunciada, ela está vibrando o tempo todo. E ela vai se encontrar, vai se fortalecer naquilo que a gente chama de interferência construtiva, então se fortalece, ou a interferência destrutiva, se ela for contrária, então
elas acabam, vamos dizer, se influenciando negativamente. Por isso que alguns falam dentro da Umbanda de correntes contrárias. Ah, vai cruzar a corrente. Gente, cruzar correntes, fique muito bem claro isso, só se as energias forem de padrões completamente opostos. A gente não pode dizer, ah, eu vou num centro espírita, depois eu vou num terreiro de Umbanda, vai cruzar energia? Só vai cruzar energia se um for da luz e um outro for negativo, de energia negativa, fizer coisa errada. Aí cruza, porque um está com um padrão elevado, o outro está com um padrão negativo. Então, quando chegar uma energia de frequência superior com outra inferior, elas vão se subtrair. Agora, se você for para um lugar de luz e depois for para outro lugar de luz, a tendência é vibrar cada vez mais forte. Se eu uso o Reiki, né, que é uma frequência positiva, e de repente eu coloco junto com o Reiki, ou também um trabalho de cromoterapia, luz vai somar a luz, vai intensificar a luz. Eu posso usar fitoterapia, posso usar Reiki? Posso! É luz com luz, galera. Então, sempre a gente tem que ver o que é. O pessoal, qualquer coisa, não, vai cruzar energia, besteira, besteira. O que vai cruzar energia são frequências opostas, frequências muito discordantes, ok? Isso a gente sempre vê. Eu posso usar tal com tal? Depende, se forem duas frequências legais, tudo, luz, aromaterapia, com, sei lá, florais, posso? Posso. Qual o problema? Ok? Pode mudar, por favor? Mais uma imagem, olha só, também esse aí desse grupo espírita Allan Kardec. O silêncio e a concentração são condições essenciais para todas as comunicações sérias. Jamais obtereis essas comunicações quando a atração para as vossas reuniões for apenas a curiosidade. Olha que importante, gente. Por isso que a gente fala, tem gente que quer ir num trabalho espiritual só para ficar, sei lá, invocando seus entes ou sabendo do seu futuro. Ah, eu quero saber se o meu relacionamento vai dar certo. Eu já vi, eu com entidade tem uns pica-pau que falam isso. Ah, eu quero saber, tô namorando. Você acha que vai dar certo? Você acha que eu vou casar com fulaninho, fulaninho? Ah, eu tô, sei lá, solteiro. Você acha que até o fim do ano eu vou conseguir alguém? Gente, olha só o teor, né? Então é difícil esse tipo de pessoa que buscando muitas coisas materiais, assim, coisas frívolas ou simplesmente por curiosidade, eles não vão aproveitar da maneira que poderia, entendeu? As energias benéficas, os conselhos, e muito menos aí se eles forem, por exemplo, num trabalho de psicografia. Tem gente que quer ficar sabendo aí, curiosidade, "Olha, nossa, eu vou lá, não sei o que, no trabalho de apometria, quero saber o que que sai ali para mim, o que que eu fui na vida passada, quero saber se tem, o que que o obsessor vai falar para mim, até gente que quer saber o que o obsessor vai falar para mim, olha que curiosidade meio mórbida, né? Mas tem. Pode mudar, por favor? Olha só esse do Calvin, gente, eu adoro o Calvin, né? Eu acho que nunca mais vi em canto nenhum saindo as tirinhas do Calvin. Vamos fazer outra pergunta para os espíritos? Eles estão com uma tabuinha Ouija. Ouviram falar dessa tábua Ouija? Ok, eu tenho uma. Ó espíritos grandiosos, eu serei presidente quando crescer. Está mexendo. D, E, U, S. Aí vai lá. Quando quiser uma opinião, eu peço seu jogo idiota. Ou seja, Deus me livre. A tábua Ouija, Deus me livre. Entendeu? Então, imagina o Calvin como presidente, né? Então, é isso aí que é só para a gente brincar um pouquinho. Mas tem gente que fica, essa tabuinha Ouija, para principalmente adolescente, até eu tinha meus 15 anos, né? E um grupo de amigos disse, bora fazer, bora não sei o que, botar a brincadeira do copo, aquela brincadeira que todo mundo, menino fazia. Aí eu sei lá por quê, só vem na minha cabeça, não se mete nisso.
Minha intuição é sempre muito forte. Então eu disse assim: "Não, eu não vou mexer com isso não". Saí, fui para outro canto, né, fui fazer outra coisa, fui para o shopping com os amigos. Quando eu cheguei, não é que as minhas irmãs estavam brincando com mais 3 colegas da brincadeira do copo. Cheguei em casa, eles tinham feito a brincadeira do copo, e aí eu disse: "Vocês são malucos? Aí, e aí, o que que deu?" Aí ele disse assim: "Nossa, foi sinistro, não sei o quê". Por quê? Porque teve uma hora que a gente fez várias perguntas, aleatórias, teve uma hora que a gente perguntou, se alguém ali, aqui na mesa, iria morrer novo. Aí o copo disse sim. Aí falou quem, aí o copo voou na cara de um amigo nosso. Disse que esse amigo era negro, né, e disse que quando o copo voou na direção dele, o menino ficou branco, branco e saiu correndo, derrubou a cadeira, saiu correndo desesperado, gritando em casa. E aí eu é claro que isso é coisa de espírito zombeteiro, gente, coisa de espírito zombeteiro, brincadeira do copo. Qual é o espírito de luz que vai perder o seu tempo, ficar lá com: "Não, o meu não, eu vou casar? Sim, não. Eu vou, sei lá, ser rico? Sim, não. Ah, eu vou morrer cedo? Sim, não". O espírito de luz não fica fazendo isso. Então, geralmente, espíritos que trabalham com esse tipo de coisinha, que realmente pode ter respostas espirituais, com certeza. Dependendo se quem participa dessa brincadeira, dessa mini corrente, são médiuns, e os espíritos podem usar a corrente mediúnica, a energia mediúnica de quem está ali brincando, para poder fazer efeitos físicos, mexer um copo, mexer a mão, aquilo ali, né, responder. Isso acontece? Acontece. Só que são espíritos brincalhões, zombeteiros ou mal intencionados, certo? Então a gente sempre deve evitar esse tipo de coisa, porque nunca vai vir uma resposta muito positiva, algo produtivo, porque não é isso que os espíritos desse teor que brincam disso querem. Eles querem atazanar, querem deixar com medo, querem rir pra caramba, né? A gente já viu isso acontecendo demais. Gente, então estamos, eu acho que a última, tem mais algum slide aí? Então pronto. Terminamos com esse hoje. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí que eu falei, eles conseguem ler, sentir as nossas vibrações. Então, quando eles percebem essa suscetibilidade ao mal, à negatividade, eles se aproveitam disso, se vinculam e intensificam as nossas fragilidades, certo? Daí seu apego resultante da semelhança de sensações. Também uma frase de Allan Kardec. Vamos parar por aqui hoje, né? Pode tirar os slides. Alguma perguntinha a mais, gente? Podem abrir aí, por favor. Tem alguma pergunta? Ficou tudo claro? É um assunto assim bem instigante, né, para todos nós, porque é o nosso dia a dia. Orai e vigiai, como a gente falou, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, tanto testemunhas de luz quanto testemunhas da não luz. Imagina se a gente está falando besteira, 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 um monte de coisa, ó, vamos ver o que que o nosso mentor pensaria de todas essas besteiras que a gente está falando e fazendo. Ele ia ficar feliz? Porque ele está, às vezes, do lado ali, né? E, da mesma forma, quando a gente está falando, e os irmãozinhos negativos, né? Será que a gente está sendo ponte para a luz? Está sendo inspiração? Ou a gente está reforçando essas ligações nefastas que já estão presentes no nosso dia a dia? A gente vai ter que começar a refletir mais, pensar mais como são as nossas atitudes, qual é o nosso padrão mental, emocional, né, no dia a dia e tentar melhorar, se a gente quer realmente evoluir, se a gente quer evitar essas influências, assédios, obsessões, mal-estares, tudo isso, principalmente a gente que é médium, né, que é trabalhador ou não, ou buscador,
Se a gente quer realmente ter uma vida com mais qualidade, com mais equilíbrio, a gente precisa cuidar da nossa mediunidade. Cuidar da nossa mediunidade é cuidar da nossa emoção, é cuidar dos nossos pensamentos, é cuidar dos nossos padrões morais, da nossa ética, é buscar ter uma vida de qualidade, é buscar aproveitarmos a vida de uma maneira saudável, de uma maneira positiva, de uma maneira honrada, é estarmos na vida sabendo que somos espíritos, espíritos em evolução, que estamos aqui para crescer, para sair, se Deus quiser, um dia melhores do que quando nós chegamos. Então, evolução é o propósito da vida, evoluir. É nos melhorar da forma que for, um pouquinho que seja, mas é evoluir. Esse é o propósito da existência, né? Ao contrário de muitos existencialistas que negam um propósito para a mesma, temos sim o propósito. E esse propósito é muito nobre. Então, o que mais, gente? Tudo bem? Podemos fazer a nossa prece de encerramento, então? Novamente, lembrando dessa noite. Carla, Oi, linda. eu também queria dar uma sugestão de filme, que é o filme Hum, do Kardec, né? uhum. Ah, Eu acho sim, eu adoro aquele filme também. é Gostei muito porque bom. mostra o Kardec assim de uma forma mais humana, né? Porque a gente tem a tendência de endeusar todo mundo. É, Parece que só porque a pessoa morreu, a gente acha que a pessoa não passou por nenhum problema, já nasceu perfeita. Então a gente mesmo. fala de Chico como se ele fosse um anjo de ternura que nunca se exaltou, que era só mansuetude. Gente, Chico era humano. Então, quando tem o Geraldinho Lemos, tem outros vários assim, apesar É, de eu não gostar sempre do Geraldinho Lemos, mas tem muita coisa que ele fala certa, e eu já li vários livros de biografia do Chico. Então, eles falam que Chico ficava bravo, que ele tinha vontade de desistir de tudo, que ele gente como chorava. a gente. Então, é como a gente, é como a gente. Viu aquela parte que eu postei dele gritando no avião: eu vou morrer, eu vou morrer. Quem? O Emmanuel disse, então morre com educação. Eu tinha medo, eu disse, nossa, se Chico fazia isso, imagina eu, porque eu tenho pânico de avião. Então, ó, tô confortada, eu posso sim ter pânico de avião, né? É Então, a gente muito tem que bom. pensar nisso, gente. Eles são inspiração para a gente, mas também são inspiração nesse lado, da gente ver que ninguém dá saltos, que eles conseguiram chegar onde eles conseguiram, mas também sendo humanos, errando, acertando, aprendendo, fazendo um monte de coisa, também pisão na jaca. E a gente também. Então, vamos ter paciência conosco mesmo e com os outras, né, as outras pessoas, sem querer tudo a ferro e a fogo, querer ser perfeito de um dia para outro, né? Deus não espera a perfeição de nós, espera o nosso esforço, né? Aquele homem de bem. Se a gente tentar um pouquinho, se melhorar um tiquinho a cada dia, eles já estão super felizes com isso, ok? Ok, queria te Então, agradecer também. Foi minha primeira ah, aula hoje aqui com coisa você. boa! Então, Muito espero que bom. tenha gostado, né? Adorei. E a gente sempre deixa essas aulas gravadas. Essa é a 13ª, né? Muito boa. Estou com Hecate aqui. Como eu falei, mostrei para vocês a imagem de Hecate, e Hecate é o número 13, né? O dia dela é 13 de agosto, então é o número dela, é o número dessa deusa forte, e hoje é a nossa aula 13, que também tem um número muito auspicioso dentro da Umbanda, é ligado ao Omulu, Senhor da cura, Senhor das passagens. A Hecate Vamos. é leonina, né? Hecate é leonina, sou true. Adoro essa deusa. Vamos fechar o zoinho e fazer o nosso agradecimento final, para que tudo isso que foi trocado, essas informações, tudo isso que foi trazido nesta aula, as perguntas, as respostas, as intuições, as orientações, possam calar mais fundo no nosso coração, possam nos ajudar a enxergar a nós mesmos, as situações que nós vivenciamos, talvez de uma maneira não tão pesada, com menos medo, com menos receios, com mais confiança.
sabendo, talvez, tirar do nosso coração aquilo que nos limita e trabalhar, resgatar dentro de nós as nossas potencialidades. Agradecemos a todos os espíritos de luz, a cada guia, mentor, entidade amiga que aqui se fez e se faz presente, nos intuindo, nos conduzindo durante toda a preleção. Agradecemos a presença do Eu Superior e de cada um dos presentes encarnados e que possamos realmente ter feito a diferença, pouquinho que seja, na vida, nos corações, nas mentes e no caminhar de cada um daqueles que aqui estão. Pedimos então, Senhor, Senhora, Deus, Deusa, a permissão para o encerramento da nossa contribuição desta noite, dizendo em nome da Grande Mãe, esta que nos proporciona tudo. Mãe antiga, ouço teu chamado. Mãe antiga, ouço tua canção. Mãe antiga, ouço teu riso. Mãe antiga, choro tuas lágrimas. Isis, Astarte, Diana, Hecate, Deméter, Kali, Inanna. Isis, Astarte, Diana, Hecate, Deméter, Kali, Inanna. Mãe antiga, deusa, aquela que nos vela, aquela que nos gera, aquela que nos sustenta, nos nutre, nos acolhe e nos conduz. Que possa sempre, cada vez mais, proporcionar a nós outros as oportunidades para o reencontro, as oportunidades para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E que possamos honrar e agradecer a todas as benesses que tu nos envia, que tu nos dispensa por amor, por misericórdia. Que estejamos na terra, lembrando que fazemos parte dela. Não somos donos, não somos melhores ou maiores. E que tudo que fazemos à terra, fazemos a nós mesmos. Que lembremos que cada um de nós saiu de um ventre, o ventre de uma mãe material, de uma mãe humana, e todos continuamos a viver ainda dentro de outro ventre, que é o ventre desta grande mãe, que nos ama incondicionalmente, que nos vela e que proporciona os ensejos necessários para o nosso crescimento, para o nosso despertar. Estejamos cônscios de poder agradecer e honrar a tudo isso, a todo este amor, a toda esta presença. E que sejamos um com Deus, com a deusa, em cada passo que dermos. Gratidão, Mãe. Gratidão ao Deus e à deusa, que há em tudo que há em nós. Que possamos encerrar e agradecer, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças à deusa.